Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Reportagem Especial, Cobertor Curto, o choque do teto de gastos. O Brasil chega ao fim de 2016 em um cenário de crise econômica e com as contas no vermelho pelo terceiro ano seguido. Desde 2014, o resultado primário da União tem sido negativo. E neste ano, o rombo estimado é de 170 bilhões de reais. A crise já deixa um rastro de 12 milhões de desempregados. A solução apresentada pelo governo de Michel Temer passa pelo limite de gastos públicos a ser feito por uma emenda constitucional que propõe um novo regime fiscal para os próximos 20 anos. Criada na esteira do processo de impeachment de Dilma Rousseff, a chamada PEC do teto de gastos reflete o clima de divisão política e ideológica que marcou o afastamento da ex-presidente. De um lado, governistas apontam a necessidade urgente de frear o crescimento das dívidas governamentais e recuperar a economia. De outro, a oposição critica os efeitos sobre as áreas sociais e aponta prejuízos para os investimentos em saúde e educação. Mas o que de fato a PEC do teto dos gastos públicos propõe? A proposta atrela o crescimento das despesas públicas por 20 anos à inflação medida pela variação do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. O marco será a despesa de 2016 somada a todos os gastos com restos a pagar, ou seja, pagamentos em atraso de outros orçamentos quitados neste ano. Na Câmara dos Deputados, a PEC, então numerada como 241, que virou 55 depois que chegou ao Senado, foi modificada para que a correção do primeiro ano seja de 7,2%, que é a inflação prevista no orçamento de 2017. A partir de 2018, a correção será pelo IPCA. Após 10 anos de vigência da emenda, o presidente da República poderá propor ao Congresso, por meio de um projeto de lei complementar, a revisão do índice para a correção dos limites, mas apenas uma vez a cada mandato. A solução para a crise está ligada ao diagnóstico do governo Temer, para quem a causa da recessão foi o descontrole nas contas públicas nas gestões passadas, especialmente as de Dilma Rousseff. Foi o que destacou o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Não é uma crise importada, é uma crise fabricada aqui e produziu uma recessão sem precedentes, um desemprego sem igual. A inflação que nós achávamos que já era um desafio dominado, volta à cena brasileira. O país se endividou como nunca no tempo recente e não foi para ampliar o seu investimento, foi para a manutenção do custeio do Estado, que há 15 anos atrás custava 10% do produto interno bruto e hoje custa 20%, sem considerar estados e municípios. Para a oposição, a causa da crise foi uma queda na arrecadação por conta de fatores externos, desonerações e juros altos. Quadro que foi agravado pelo ajuste fiscal promovido pelo então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em 2015, como destacou o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. O ano de 2015 foi um ano de um fortíssimo ajuste fiscal, de 2,3% de PIB. E também houve o seguinte, em 2014, nós estávamos consumindo 4,5% do PIB em pagamento de juros. Subiu para quase 9%. Então o problema não foi aumento de gasto. Eu fui um crítico aqui do ajuste Levy, foi errado o que foi feito ali em 2015. Nós fizemos um ajuste fiscal grande, a economia entra em recessão, a frustração de receita e a dívida sobe. A discussão da PEC do limite de gastos em muitos momentos retoma e se confunde com o próprio debate do impeachment. A proposta foi enviada ao Congresso em 15 de junho, quando Michel Temer ainda era presidente interino, e vista como uma sinalização para o mercado de que, caso fosse efetivado no cargo, o Brasil passaria por um período de austeridade. Carro-chefe do novo governo, depois de confirmado o impedimento definitivo de Dilma Rousseff, a PEC do limite de gastos é o pilar defendido por Temer para colocar a economia nos trilhos, ao lado de outras medidas como a reforma da Previdência e mudanças nas leis trabalhistas e tributárias. Os efeitos que o governo espera com o teto de despesas são o fim do aumento da dívida pública e a recuperação da confiança dos investidores para atrair recursos para o país e movimentar a economia.
Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, explicou que o cenário de incerteza na economia dificultou as projeções de investimento das empresas e espantou recursos, o que piorou a recessão. Ele defendeu a aprovação da emenda como forma de romper esse círculo vicioso e evitar a volta da hiperinflação. Dívida que cresce tal qual bola de neve impossibilita o cálculo empresarial e, portanto, produz forte queda de investimento. Se nada for feito, a inflação retornará e retornaremos aos anos 80 e anos 90. Vale lembrar que a inflação na Argentina roda na casa de 35, 40 e eles estão tendo a maior dificuldade de trazer essa inflação para baixo. Já Pedro Paulo Bastos, professor do Instituto de Economia da Unicamp, acredita que a PEC não trará os resultados prometidos pelo governo. Ele disse que o congelamento vai comprimir os gastos públicos dentro de um patamar impossível de ser cumprido. Isso porque a correção pelo IPCA fica, segundo ele, abaixo da inflação dos serviços, dos salários e dos maiores gastos governamentais, como saúde e educação. Se você aumentar ali os gastos com previdência, manter os gastos em educação e saúde, nada mais, nada menos que todos os outros gastos do governo vão ter que caber em 2036 em menos do que 1% do PIB. Isso é absolutamente inviável. O relator da PEC no Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirma que essa competição por recursos públicos vai provocar uma melhoria na gestão. Acrescenta que o regime fiscal não vai diminuir os gastos, apenas impedir o crescimento das despesas acima da inflação. A PEC não proíbe aumento de gasto em nenhuma área, se for entendido que é necessário expandir as despesas em segurança, por exemplo, assistência social ou em qualquer outra área, o Congresso Nacional será soberano para fazê-lo. A única restrição é orçamentária. Não podemos e nem devemos gastar mais do que a nossa capacidade de arrecadação. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, não vê garantias de que o chamado conflito distributivo, a disputa por dinheiro no orçamento, resulte em melhoria na qualidade dos gastos públicos. Ao contrário, ele prevê mais força para o corporativismo e os lobbies que atuam no Congresso Nacional. Agora, nós estabelecemos um cobertor que, quando se cobrir a cabeça da saúde, vai deixar os pés da educação de fora. Aliás, seria até bom se fosse dessa forma. Quem vale mais para o Congresso Nacional? É uma corporação em greve, como a Polícia Federal, os auditores da Receita, outros segmentos? Ou é a população que não tem a capacidade de vocalizar o seu interesse pela melhoria da qualidade do atendimento na área da saúde ou da educação? Humberto Costa diz que o limite vai acirrar as desigualdades também entre as próprias políticas públicas. É o caso, segundo ele, do dinheiro da saúde que será repartido entre o atendimento básico voltado para a população mais simples e procedimentos de alta complexidade, como transplantes, que são feitos somente pelo SUS e, portanto, usados por todas as faixas da população. Durante a análise no Senado, a proposta recebeu 65 sugestões de mudanças. Várias delas diziam respeito ao prazo de validade de 20 anos, que atravessará 4 mandatos presidenciais. Para o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, a duração de 2 décadas do ajuste fiscal vai engessar completamente a gestão dos próximos presidentes da República. Pelos próximos 20 anos, teremos uma regra fixa, cristalizada na Constituição. A PEC, ao criar uma draconiana rigidez fiscal, introduz uma insustentável irracionalidade na gestão econômica do Brasil. Eunício Oliveira considera o prazo de 20 anos razoável diante da expectativa de crescimento da dívida pública, mesmo com o teto de gastos. A situação da dívida pública é crítica. Mesmo impedindo o aumento real de gastos, a dívida pública continuará crescendo nos próximos 5 anos, quando deverá atingir em torno de 90% do PIB, somente caindo a partir daí. A PEC opta por um ajuste fiscal suave, sem corte de despesas, para a combinação de dívida pública elevada e ajuste fiscal suave. 20 anos é um prazo bastante razoável. Para garantir o teto global, a PEC estipula uma série de penalidades para o poder ou órgão que extrapolar o limite de despesas. Os orçamentos serão individualizados, o que impede que o governo tire dinheiro do judiciário ou do legislativo, ou vice-versa, para fechar as contas. O executivo tem um limite geral. No legislativo,
Câmara dos Deputados, Senado e Tribunal de Contas da União terão as contas separadas. Dentro do Judiciário, serão individualizados ainda os orçamentos de cada tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. Também tem autonomia para definir seus gastos o Ministério Público da União, o Conselho Nacional do Ministério Público e a Defensoria Pública da União. A cada ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá permitir a compensação dentro de cada poder dos limites individualizados dos órgãos. Por exemplo, se o Senado, a Câmara ou o TCU estiverem com folga no caixa, poderão ceder parte de seu limite às outras instituições, mas o valor total permanece o mesmo. Apesar da individualização dos orçamentos, as punições atingem todos os órgãos do mesmo poder. No caso de apenas um tribunal federal desrespeitar o teto, todo o Judiciário Federal, incluindo o Supremo, sofrerá restrições até retornar ao limite. Entre os impedimentos está aumentar os salários dos servidores e dos próprios juízes e ministros. No caso do Legislativo, dos deputados e senadores, e do Executivo, dos ministros e do Presidente da República, além de criar cargos e mudar a estrutura das carreiras com impactos financeiros. Também ficarão suspensos contratação de pessoal que cause aumento de despesa, concursos públicos, a não ser para preencher cargos já existentes, vagos em função de aposentadoria, demissão ou morte, criação de despesas obrigatórias e reajustes de despesas obrigatórias acima da inflação, o que impede, por exemplo, o aumento do salário mínimo. O governo federal, além das restrições válidas para os outros poderes, será proibido ainda de criar ou expandir programas de financiamento ou renegociação de dívidas se houver aumento de gastos e de conceder ou ampliar isenções fiscais. Uma restrição atinge todo o poder público de forma geral. Qualquer órgão irregular impede a revisão geral dos salários do serviço público prevista na Constituição. Durante a análise na Câmara dos Deputados, foi incluída uma flexibilidade durante os 3 primeiros anos do teto para que o Executivo ajude os outros poderes a bancar os reajustes salariais concedidos em 2016. A compensação será de no máximo 0,25% do teto do governo federal. A partir de 2020, cada órgão terá que ajustar suas contas, cortando investimentos em outras áreas. A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, teme que o que aconteça é o corte de gastos sociais para atender a grupos que se organizam para pressionar o Congresso. E o Executivo tem que compensar. Vai tirar da onde? Do Bolsa Família? Do salário mínimo da Previdência? Porque é isso que os senhores acham que dá problema na economia brasileira? É os 70% de aposentados do INSS que ganham um salário mínimo? O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, que participou dos debates no Senado, considera que a PEC vai fortalecer o papel do Congresso Nacional na elaboração do orçamento e também na fiscalização de eventuais favorecimentos a grupos de pressão. Eu confio muito no poder do parlamento, dos senadores e da Câmara dos Deputados e do papel da imprensa para ter esse debate e evitar, entre outras coisas, que o Brasil continue respondendo ao poder de lobbies, ao poder de minoria e não da maioria. Os técnicos do governo lembraram que, para evitar que novas leis criem dificuldades de gestão para a administração pública, a proposta prevê que, tanto na Câmara quanto no Senado, os parlamentares possam pedir a suspensão da análise de qualquer projeto, exceto de medidas provisórias, de aumento de despesa ou de renúncia fiscal. Para isso, é necessário o apoio de 1/5 da casa onde a proposta estiver sendo analisada, 102 deputados ou 16 senadores. A partir da aprovação do requerimento, a Casa terá 20 dias para analisar se a proposta é compatível com o regime fiscal. No segundo bloco da reportagem especial Cobertor Curto, o choque do teto de gastos, você continua acompanhando os debates sobre a proposta que pode limitar os gastos públicos por 20 anos. Em instantes. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Você está acompanhando a reportagem especial Cobertor Curto, o choque do teto de gastos.
As maiores críticas à proposta de emenda à Constituição do teto dos gastos públicos são os efeitos do congelamento em áreas sociais, em especial saúde e educação. A possibilidade de cortes no ensino motivou uma série de protestos e ocupação de escolas e universidades em todo o país. O que a PEC de fato diz sobre a saúde e a educação? As duas áreas estão fora da regra geral de correção pela inflação a partir do montante gasto em 2016, mas há outro mecanismo de limite. No caso da saúde, o investimento mínimo em ações e serviços públicos será de 15% da receita corrente líquida, o total arrecadado descontadas as transferências constitucionais para estados e municípios. A partir de 2018, a correção será feita pelo IPCA sobre o valor de 2017. O piso de investimento da educação pública será 18% da receita líquida em 2017 e, a partir daí, vale a regra geral. O relator da PEC, senador Eunício Oliveira, argumenta que, no caso da saúde, a proposta antecipa para 2017 o piso de gastos da União de 15% das receitas líquidas, que só seria alcançado em 2020 pela regra atual, implementada pela emenda constitucional do orçamento impositivo em 2015. E que se trata de um piso de gastos, não um teto. Portanto, cabe ao Congresso aumentar os investimentos. Eu quero deixar claro ao Brasil, nós não estamos retirando um centavo da saúde, nós não estamos retirando um centavo da educação, nem um centavo. É balela, é invenção em relação à saúde. Pela regra atual, o piso para o próximo ano corresponderia a 13,7% da receita corrente líquida. Esse percentual sobe para 15%. Isso representa nada menos do que 10 bilhões de reais de recursos adicionais para a saúde, já agora em 2017. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, contesta a versão de que não haverá prejuízos na saúde. Em um cenário de queda na arrecadação, como o que o país passa, ela destaca que a tendência é de redução no piso. Lídice da Mata acredita que a PEC só mantém os valores em 2017 e que eles começam a cair ainda no governo Temer. O mínimo da saúde aqui depende da evolução da receita. Pelo cenário do governo, em 2017, o gasto seria de 113,7 bi, o que dá 15%. Em 2018, já cai para 14,6. Em 2019, 14,2. Em 2020, 13,8. Chegando a 2028, que é quando acaba a validade da PEC, a 11%. O chefe da assessoria especial do ministro Henrique Meirelles, Marcos Mendes, afirma que com a mudança na Constituição, o orçamento será mais realista. O que vem acontecendo, segundo o economista do Ministério da Fazenda, é que o piso da saúde já não vem sendo respeitado. Hoje nós temos um gasto mínimo de saúde que em 2014 era de 92 bilhões. Muito bem, o governo empenhou 92 bilhões, mas na hora de pagar só tinha 85 para pagar e deixou o resto a pagar de 7. Em 2015 a mesma coisa, deixou o resto a pagar de 6. E vem desde pelo menos 2011 acumulando o resto a pagar. Então não adianta dizer que tem gasto mínimo na saúde, na hora que falta o dinheiro não tem com que pagar. Com a PEC, a despesa empenhada vai ser muito próxima da despesa paga e vai ser possível efetivamente cumprir o mínimo da saúde. Mansueto Almeida atribui às críticas, no caso da educação, a falta de informação. Ele lembra que a maior parte do orçamento do ensino é gerida por estados e municípios e não será atingida pela emenda e que ficam fora do limite de gastos os principais programas federais. O mecanismo mais importante de financiamento da educação no Brasil se chama Fundeb. O Fundeb está totalmente fora da PEC 55. O FIES, isso é despesa financeira, isso está totalmente fora da PEC 55. O ProUni é renúncia tributária, também está fora da PEC 55. Ou seja, 80% do gasto do setor público com a educação do Brasil está fora da PEC 55. Estão fora do teto de despesas, além do Fundeb, o pagamento de juros da dívida pública e as transferências constitucionais da União a estados e municípios. Também não entram na conta dos limites os créditos extraordinários em caso de calamidade pública, despesas para a realização de eleições e gastos com o aumento de capital de empresas estatais não dependentes, que incluem a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e os Correios. Além disso, se houver sobra de recursos no resultado de cada ano, o dinheiro poderá ser usado para quitar restos a pagar anteriores a 2016, independentemente do teto.
Outra crítica recorrente ao limite de gastos é o fato de ele ser feito por meio de emenda à Constituição. Ao inserir na Carta Maior o novo regime fiscal, ele somente poderá ser alterado por outra PEC, que requer maioria qualificada de 3/5 de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defende que qualquer mudança fiscal seja feita usando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei de Responsabilidade Fiscal, e não por uma PEC. Dentre os países do mundo que adotam medidas legais de restrição de endividamento e de crescimento de gastos, nenhum deles alterou a sua Constituição para impor restrições tão draconianas. Por prazo de 20 anos e nunca, em hipótese alguma, não tem paralelo na história humana constitucionalizar regras orçamentárias de rigor fiscal. O economista Fernando Monteiro, professor na Universidade de São Paulo, explica que uma alteração como a proposta pelo governo só poderia ser feita por emenda constitucional. Isso porque os pisos de investimento em saúde e educação estão inscritos na Constituição. Ele acredita que sozinha a proposta não garante recursos. Ela depende de outras medidas para a retomada do crescimento econômico. Educação e saúde, que são os pontos mais sensíveis, são o motivo pelo qual a PEC é uma proposta de emenda constitucional. A PEC é uma proposta de emenda constitucional essencialmente porque precisou desvincular as vinculações constitucionais de gasto de educação e saúde. Para recuperar a economia, o governo conta com o efeito de choque de confiança, que deve provocar a volta dos investimentos, de acordo com Armando Castelar, professor de economia na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para ele, a confiança dos investidores não é uma variável imaginária, mas um elemento real que jogou a economia brasileira em um círculo vicioso. A queda da confiança derruba o investimento, derruba o crédito, derruba o consumo. E aí o PIB despenca. Quando o PIB despenca, o emprego e a renda despencam. Se não se consome, se não se produz, se não se investe, se não tem emprego e se não tem renda, também não tem receita tributária. Fernando Monteiro duvida, no entanto, que o limite de gastos gere investimentos no cenário econômico atual. Por que as empresas aumentariam a sua capacidade produtiva, é isso que significa investimento? Comprariam máquinas, construiriam fábricas adicionais, quando a sua capacidade produtiva já existente não está sendo plenamente ocupada porque eles não conseguem vender o que já conseguem produzir. As empresas estão ocupando menos de 78% da sua capacidade. Entre as sugestões apresentadas pela oposição durante a discussão da PEC está excluir do teto todas as despesas com saúde, educação, previdência e reajuste do salário mínimo, além de um prazo menor para o congelamento de gastos. O relator Eunício Oliveira argumentou que recursos de áreas como saúde e educação serão preservados e que excluir outras despesas dos limites comprometeria a eficácia do controle de gastos na recuperação da economia. Além disso, mudanças na proposta fariam com que ela retornasse para a Câmara dos Deputados, o que adiaria a entrada em vigor do novo regime fiscal. A senadora Gleice Hoffmann defendeu que os efeitos da PEC fossem condicionados à aprovação pela população de um referendo popular. Nós estamos fazendo uma mudança sem precedentes na nossa Constituição e não queremos ouvir o povo. Qual é o medo de colocar essa proposta a um referendo? Eu gostaria que tivessem a coragem, já que tem a serenidade de falar que não tem alteração em saúde e em educação, submetam ao povo. Expliquem ao povo que não tem. Expliquem ao povo que vocês vão tirar direitos para pagar juros. Tenham coragem e decência de colocar essa proposta nas urnas, porque se colocar nas urnas não passa. Eunício qualificou a sugestão do referendo como uma forma de adiar os efeitos da proposta e apelou para a urgência de medidas para combater a crise. A intenção do plebiscito não é ouvir a população, porque nós somos representantes dos estados, mas a Câmara dos Deputados, que é representante do povo brasileiro, já se manifestou favoravelmente a essa matéria. O Brasil não aguenta esperar. 12 milhões de brasileiros que estão nas ruas, desempregados, não aguentam mais esperar. Não podemos mais esperar que a economia reaja sem que aconteça absolutamente nada por parte do Congresso Nacional. Senadores da oposição criticaram o fato de a emenda limitar os gastos governamentais, mas deixar de fora despesas com o pagamento de juros da dívida pública. Algumas das emendas apresentadas e rejeitadas colocavam um teto também para o pagamento dos serviços da dívida.
Como alternativa à PEC, sugeriram uma reforma tributária para acabar com a chamada regressividade dos impostos, ou seja, que se cobre mais dinheiro dos mais ricos e se alivia a carga sobre quem ganha menos. No lugar do limite de gastos, Guilherme Santos Melo, professor de economia da Unicamp, recomendou a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos de empresas, a tributação sobre grandes fortunas e sobre heranças e a recriação das alíquotas adicionais do imposto de renda. Ele também defende a revisão de isenções tributárias, como a criação de um limite para abatimento de gastos com saúde no imposto de renda, o combate à sonegação e uma reforma da Previdência que considere as desigualdades regionais. Para o economista, essas mudanças podem surtir efeito a longo prazo, com impacto mais moderado do que o do teto de gastos. Essa proposta mantida até 2026, que é a proposta dos 20 anos, você vai chegar num primário de 6% do PIB. Isso não existe no mundo, nem de 3% existe no mundo, imagine de 6%. Seria uma coisa completamente fora. Redução drástica do tamanho do Estado e, portanto, dos serviços públicos. Armando Castelar discorda. Para o economista, a maior qualidade da emenda é ser gradual e, sem ela, medidas drásticas teriam que ser tomadas. As alternativas são simples. Ou a gente vive a situação onde existe a obrigação da despesa, mas não existe o dinheiro para pagar a despesa. E aí a gente vai viver o que o Rio vive, o que a Grécia vive, o que Portugal e Espanha viveram, tiveram que cortar salários, pensões de aposentados e assim por diante. Ou a gente vai resolver o problema imprimindo dinheiro. E num regime de hiperinflação, o PIB não vai crescer, a pobreza vai aumentar. Então, se há preocupação com o social, tem que resolver o problema fiscal logo, de maneira suave. As alternativas propostas enfrentam resistências por criarem novos impostos. Diversos senadores consideraram que a carga tributária já está no limite. De acordo com Mansueto Almeida, o volume total de impostos gira em torno de 33% do produto interno bruto, enquanto a média dos países emergentes é de 27% do PIB e a da América Latina 22%. Ele alerta que uma elevação na carga poderia ter efeitos contrários aos esperados, causando fechamento de empresas, desemprego e consequente queda na arrecadação. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, diz que qualquer que seja a escolha dos parlamentares para controlar a crise e a dívida pública, ela não pode recair sobre os ombros da sociedade. Fato incontroverso é que necessitamos de uma saída para a enrascada em que se meteram as contas públicas de nosso país. Como não é mais aceitável, justo e honesto exigir que a população pague o preço da nossa desdita econômica com aumento de impostos, temos que encontrar outras alternativas. O Brasil já apresenta uma das mais altas cargas de impostos do mundo e tem uma verdadeira babel tributária tão extensa quanto onerosa. A proposta de emenda à Constituição já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e em primeiro turno pelo Senado, quando obteve 61 votos, 12 a mais que o necessário para aprovação. Nessa fase, não cabem mais sugestões que alterem o mérito, somente de redação. Mas os senadores podem pedir para votar trechos do texto separadamente para rejeitar parte da emenda. A última palavra dos senadores será na sessão do plenário do dia 13 de dezembro, na votação em segundo turno. Caso seja aprovada, a emenda será promulgada no dia 15 de dezembro. Você acompanhou a reportagem especial Cobertor Curto. Reportagem Roberto Fragoso. Apresentação Roberto Fragoso e Érica Christian. Edição Rodrigo Rezende. Produção musical e trabalhos técnicos de André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretoria da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.